Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de economia política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos ao Snacks de Economia Política. Como temos andado a conversar, a União Europeia está em crise. Vários países têm problemas específicos, mas há um padrão comum a todos eles. É que a política económica da zona euro é uma política económica errada, ineficaz e mesmo errada. E é sobre isso que gostaria de falar hoje, sob o tema: será que Draghi salvou o euro? Todos se lembram das declarações de Mário Draghi em 2012, dizendo que faria tudo o que fosse necessário para salvar o euro. Pois bem, isso significou uma coisa muito simples. Lembrou aos especuladores que o Banco Central Europeu é uma fábrica de dinheiro, sem limites. Fará tudo o que for preciso, quer dizer, eu tenho todo o dinheiro que quiser para intervir nos mercados e vocês, especuladores, perderão sempre. Portanto, evidentemente foi uma intervenção eficaz. Nem sequer teve, aliás, de fazer essa intervenção. As tais operações no mercado acabaram por nem sequer se realizar por duas razões simples. Primeiro, os especuladores desistiram logo. A segunda é porque, ainda por cima, essas intervenções seriam feitas sob condição de imposição de políticas de austeridade ao país em relação ao qual o BCE iria comprar a dívida. O que significa, portanto, que nenhum país quis candidatar-se a tal tipo de ajuda, de intervenção para comprar a sua dívida pública, sabendo desta condicionalidade que é a austeridade. O certo é que esta intervenção fez baixar as taxas de juro para um mínimo. Foram baixando e estiveram no zero ou quase zero. E ainda assim, a política monetária foi ineficaz, no sentido de que a economia europeia não reanimou, bem pelo contrário. Esteve muito mal ainda durante 2013, 2014, a ponto de se perguntar porquê, mesmo com taxas de juro ao nível zero, a economia não reanima. Aparentemente, no Banco Central Europeu e dentro dos círculos do poder da União Europeia, custa-lhes entrar na cabeça aquilo que para qualquer empresário é evidente. É que não é apenas o custo do dinheiro, não é sobretudo o custo do dinheiro que decide de um pedido de empréstimo. É a procura, é saber se tem a quem vender. E uma economia estagnada é uma economia que não estimula de todo o investimento. E, portanto, não é por baixar a taxa de juros a zero. Se não há procura, não há investimento. E a zona euro manteve-se, portanto, estagnada, uma estagnação global que levou a uma descida dos preços. É evidente que quando há concorrência pelos preços, uns baixam os preços para roubar a pouca procura que existe ao concorrente. Mas uma quebra nos preços, a ponto de se chegar a uma situação de deflação, é extremamente perigoso. Uma deflação significa, na prática, que vai haver gente que, por exemplo, não vai poder pagar a sua amortização ao banco. Pura e simplesmente porque os salários vão baixar, porque vai haver falências, porque o novo emprego para onde se muda é com salário inferior. E com tudo isto, o crédito mal parado nos bancos vai crescer. Se já havia muito crédito mal parado nos bancos que era proveniente da crise, então a situação é uma situação extremamente perigosa quando se verifica uma queda da inflação na zona euro que foi até perto dos 0% de inflação, ou até menos do que isso. Ou seja, abaixo de decréscimo dos preços. Isso significa que o mandato do BCE não estava a ser cumprido. O próprio BCE tem um mandato, aliás, é o principal mandato, porque é muito menos importante para o BCE haver promoção do emprego. Aquilo em que o BCE está sobretudo centrado é na inflação, que, segundo o tratado, e o que vincula o BCE, é chegar aos 2%, próximo dos 2%, um pouquinho menos, mas próximo dos 2%.
Isso significa, portanto, que o BCE estava a falhar no seu mandato enquanto Banco Central Europeu. E então, perante esta situação gravíssima, já em 2015, após o Japão ter começado com uma política completamente diferente de intervenção no mercado monetário, os Estados Unidos, o Reino Unido, também o BCE veio, por último, dizer que também faria o mesmo que estes países, aquilo a que se chamava, na linguagem destes economistas e da finança internacional, o quantitative easing. É uma expansão monetária ou uma facilitação de moeda. E em que é que isso se traduz? Traduz-se no seguinte: o BCE compra dívida pública ou outros títulos que sejam credíveis no mercado. Injeta, portanto, liquidez em vários agentes económicos, ficando com os títulos que esses agentes económicos lhe vendem. É evidente que para isto não teve mais do que digitar num computador os montantes para creditar as contas destes agentes económicos. E assim injetou imensa liquidez na economia europeia. Aliás, creio que agora, antes de sair, Mário Draghi renovou esse programa de expansão quantitativa. Mas uma nota interessante: 80% dessas compras de títulos foi feita pelos bancos centrais dos vários Estados-membros da zona euro. Só 20% é que ficaram a cargo do BCE. Isto diz muito do estado de espírito dentro da zona euro. É que se algum dia houver uma saída de um país e, portanto, incumprimento desses títulos de dívida, isso fica com os bancos nacionais e não como uma partilha de prejuízos, mutualização dos prejuízos ao nível do Banco Central Europeu, onde só ficam 20%. Isto é significativo. E que efeitos é que isto teve então na economia a partir de 2015? Pois bem, quem já tinha títulos da dívida ficou mais rico porque as compras fizeram subir os preços dos títulos. Portanto, um efeito de riqueza que não aproveita às pessoas em geral, porque já são pessoas que colocam o dinheiro nos offshores, têm um outro circuito que não aproveita a economia real. Estimula a aplicação de dinheiro em investimentos especulativos. Aliás, nós em Portugal tivemos o efeito do quantitative easing, porque esta bolha do imobiliário em Portugal é proveniente em larga medida de fundos especulativos que andam à procura de aplicação para o dinheiro que tem excesso de liquidez. Não induz mais investimento na economia real, na indústria, por exemplo. Aliás, o que conseguiu produzir de facto foi uma desvalorização do euro, porque muito deste dinheiro acabou por sair, vender euros para comprar dólares ou outras moedas, para aplicar noutros mercados financeiros fora da Europa. E, portanto, isso permitiu uma desvalorização do euro e a desvalorização implica um aumento dos preços dos bens importados e, assim, empurrou a inflação um bocadinho para cima e conseguiu mostrar bons efeitos do ponto de vista do mandato do BCE. Ou seja, conseguiu melhorar a taxa de inflação, mas melhorou enquanto gastou e enquanto houve este fluxo de saída de euros para outras moedas. A partir do momento em que parou, as coisas regressaram ao que era o status quo ante, ou seja, foi temporário. E é por isso que novamente estão a forçar novas rondas de quantitative easing para restaurar este nível de inflação. Pois, mas é transitório porque verdadeiramente nós estamos longe de uma procura que alimente a produção, uma procura que faça subir os salários, porque há muita gente a procurar trabalho. Isso não acontece com uma procura deprimida, evidentemente nós estamos longe de poder fazer subir a inflação. E assim sendo, temos aqui uma razão para a ineficácia desta criação extraordinária de moeda, que aliás foi moeda criada para produzir inflação, mas não criam a moeda para acudir às necessidades dos Estados. Os Estados não podem ser financiados pelo Banco Central. No entanto, nos Estados Unidos,
Há esse financiamento de uma forma indireta, mas há no Japão também. Ou seja, quem tem moeda própria nunca fica com problemas com os mercados financeiros em termos da sua dívida, moeda nacional. Mas houve muita moeda para comprar títulos ao setor privado, para especular e fazer riqueza financeira. Na realidade, o investimento privado não cresceu. Supor-se-ia que, com tanta liquidez, os bancos passariam a emprestar mais e haveria mais crédito. Mas acontece que os bancos, mais uma vez, repito, só têm clientes se os clientes sentirem que têm investimentos que vão ser lucrativos. E na falta de uma economia com procura a crescer, a aplicação dessa liquidez torna-se muito difícil. Os bancos, evidentemente, retraem e têm imensas cautelas na concessão do crédito. Aliás, porque ficaram escaldados com o crédito mal parado do tempo da crise. O Banco Central Europeu, em desespero de causa, avançou para um novo passo, que foi a criação de taxas de juro negativas. Ou seja, essa abundância de liquidez deixou de ser remunerada nas contas do Banco Central, onde os bancos depositavam a sua liquidez, e depositam normalmente, mas, em dada altura, o Banco Central entendeu que, em vez de remunerar essa liquidez, deveria penalizá-la, ou seja, cobrar, passarem a pagar alguma coisa por depositar o dinheiro. Era uma forma de empurrar os bancos para a concessão do crédito. Evidentemente que o que os bancos estão a fazer é repercutir esse encargo nos depositantes. E hoje cobram comissões por todo lado. No fundo, se repararmos bem, se juntarmos todas as comissões que pagamos por todas as transferências, por termos uma conta à ordem, nós estamos, eventualmente, com um juro de depósito à ordem tão baixo, nós já estamos a pagar ao banco em vez de receber. E, portanto, há repercussões sobre os fundos de pensões, sobre os depositantes, e isto está a produzir um profundo mal-estar. Inclusive, na Dinamarca, por exemplo, há alguns países que já estão mesmo a cobrar juros só por ter o dinheiro depositado. Em vez de remunerar, cobram mesmo. Bom, já repararam que nas televisões não se discute, de facto, o fiasco da política monetária? É que, afinal, a política monetária acabou por não salvar a zona euro. Continuamos em estagnação e, no entanto, já não há mais instrumentos para utilizar, a menos que a imaginação sem limites da finança descubra mais qualquer coisa para fazer. Mas seguramente não resolve o problema, porque o problema da zona euro é um problema de falta de procura. Como é que se pode salvar o euro sem procura? Só através de injeções de liquidez e esforços de vária ordem, como taxas de juros negativas, por parte do Banco Central. Em teoria, portanto, deveria funcionar a política orçamental. Mas, como fazê-lo quando há um tratado orçamental que é um verdadeiro colete de forças para o investimento dos vários países? Quando os fundos estruturais estão a ser negociados no sentido de manter-se exatamente o mesmo ou até menos com a saída do Reino Unido. Se, naturalmente, nem sequer conseguiram criar um fundo significativo para ajudar à promoção do crescimento económico na zona euro, aqui como apoio à retoma da economia, criaram um fundo da zona euro que tem um montante tão ridículo que nem o mencionam, ninguém ouve falar dele, a tal ponto é tão pequenino, porque evidentemente há aqui um problema por trás disso. A Alemanha não quer transferências de recursos da Alemanha para outros países. Aliás, há um grupo de países do norte da Europa que recusa as transferências. Portanto, sem transferências, quer dos fundos estruturais que já tínhamos, quer do fundo da zona euro, como é que é possível fazer-se uma dinamização da economia pelo lado da procura? Não há. E temos, portanto, aquilo que eu, para terminar, designaria por uma zona euro entalada. Entalada entre a impotência da política monetária e a impossibilidade da política orçamental. Na realidade, temos uma situação
em que estamos todos entalados. Fica a pensar nisto.